Nós que somos pentecostais também acreditamos em uma segunda atuação do Espírito Santo, que é a atuação para revertir o cristão, para revertir a igreja, para a obra missionária. Certamente você recorda Jesus em um dos seus últimos conselhos, orientações, em Lucas 24:49, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo, e o próprio Jesus foi revestido, foi dotado do poder do Espírito para cumprir o propósito do Pai. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus está reunido e é aberto o livro sagrado, e é aberto na passagem de Isaías que diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregoar as boas novas, libertar os cativos. E quando eles estão olhando para Jesus diante desta palavra, Jesus ele diz: hoje vocês estão contemplando esta palavra cumprir diante dos vossos olhos. O ministério de Jesus é um ministério dotado de poder. O ministério de Jesus é um ministério dotado de unção para que almas fossem salvas. E para dar continuidade neste propósito, a orientação de Jesus é: fiquem em Jerusalém, discípulos, fiquem em Jerusalém, porque antes que vocês comecem a executar a propagação desta palavra, antes que vocês comecem a viajar, propagar, anunciar esta palavra, é necessário que vocês recebam revestimento do poder de Deus. É necessário que vocês podem glorificar. É necessário que vocês recebam esta capacitação, aquilo que nós conhecemos também como a segunda experiência, para capacitar o cristão para a propagação da palavra de Deus. E é impossível falarmos da pessoa do Espírito Santo sem abrirmos a Bíblia no livro de Atos. Alguns defendem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria também ser chamado como Atos do Espírito Santo, porque nós iremos perceber em cada capítulo deste livro uma atuação tremenda do Espírito Santo. E o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, narra os primeiros passos da igreja primitiva. Neste livro, Lucas ele está dando a continuidade do evangelho de Jesus que ele já havia escrito. Ele vai enfatizar neste livro, no capítulo 1, as últimas instruções do Senhor Jesus aos seus discípulos antes da sua ascensão aos céus. Lucas ele procura relatar tudo aquilo que Jesus continuou a fazer e também a ensinar aos seus seguidores e também discípulos. O nascimento e também o desenvolvimento da igreja em Atos revela o plano de Deus para levar a mensagem não apenas a Jerusalém, mas para levar a mensagem tanto na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós começamos a meditar no livro de Atos, nós iremos perceber que neste livro é revelado, a partir do desenvolvimento da igreja, que o plano de Deus não é limitar a salvação a um povo, a uma nação, como acontecia a missão centrípeta no Antigo Testamento, que era voltada à nação israelita. No Novo Testamento, a partir do sacrifício de Jesus, nós iremos perceber que a nova aliança expande o plano de redenção, expande o projeto de redenção, a ponto que a mensagem não se limita a Jerusalém. Os discípulos apóstolos são impactados, cheios de poder em Jerusalém, mas através desta unção também Judeia, Samaria e até os confins da terra são abalados pelo poder de Deus. Podem glorificar.
missões não estão limitadas apenas àqueles que estão em cargo de liderança. Existe uma frase que diz que um coração com Cristo é um coração missionário, um coração sem Cristo é um campo missionário. Deus te chamou para esta obra, Deus te chamou para esta missão, e para isso a pessoa do Espírito Santo, ela irá te revestir e te capacitar. Para isso a pessoa do Espírito irá te revestir, te dotar de habilidade e capacidade, para que diante do abrir da sua boca, vidas sejam impactadas pelo poder do Evangelho, vidas sejam impactadas pela pregação da palavra. E para o cumprimento desta missão, como eu disse, Jesus prometeu algo aos seus discípulos. E qual que é esta promessa? Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis. O Espírito Santo aqui, ele é tratado como agente capacitador para a obra missionária. Jesus não está dizendo, vocês vão ouvir e vão sair falando do que vocês ouviram. Jesus está dizendo, vocês primeiro irão receber, primeiro vocês irão experimentar, primeiro vocês irão provar desta graça, primeiro vocês irão provar deste poder, primeiro vocês irão provar desta unção, e depois, após provar, ser impactado, vocês serão minha testemunha para anunciar o que eu tenho feito sobre a vida de vocês. Vocês serão minhas testemunhas, porque Jesus estabelece a grande comissão, Mateus 28, Mateus 28, a partir do verso 18, e de fazer discípulos, anunciando e pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que é importante nós entendermos o papel do Espírito Santo na obra missionária? Não existe missões sem atuação do Espírito Santo. Não existe missões sem revestimento espiritual para as nossas vidas. Não existe execução do plano de Deus missionário evangelístico sem primeiro nós sermos impactados por esta palavra, sem primeiro nós recebermos esta presença. Jesus está dizendo, vocês primeiro irão ficar em Jerusalém, vocês vão aguardar a promessa do meu Pai. Após vocês receberem, após vocês experimentarem, vocês irão ao mundo, não anunciar o que vocês ouviram falar, não anunciar o que vocês viram outra pessoa experimentar, vocês vão ao mundo experimentar quão grandes coisas Deus tem feito por vocês, quão grandes coisas os céus têm realizado na sua vida. E o poder do Espírito, ele capacita o cristão para esta obra. O poder do Espírito dota o cristão de habilidades sobrenaturais para a obra evangelística e missionária. E nós iremos perceber no livro de Atos dos Apóstolos algumas virtudes que eu irei falar de forma breve, que é concedida pelo Espírito Santo aos cristãos para que eles executassem a obra missionária. A primeira virtude que nós encontramos no livro de Atos, que é concedida pelo Espírito Santo a partir do revestimento de poder, é autoridade. Repita comigo, autoridade. O que é autoridade na Bíblia? Autoridade nas Sagradas Escrituras é representatividade do reino de Deus. A primeira virtude que o Espírito de Deus concede ao cristão chamado para executar a obra missionária é autoridade. Você se torna uma representação do reino de Deus, você se torna uma representação do reino estabelecido por Deus para salvar e libertar o pecador da sua prática pecaminosa e trazer para ele o direito da eternidade.
você recebe autoridade, e nós encontramos esta autoridade sendo delegada. Atos capítulo 2 e o verso 14, a Bíblia diz que após o Espírito de Deus ser derramado, Pedro se coloca de pé, e Pedro não se coloca de pé vazio, ele se coloca de pé cheio de autoridade para pregar o Evangelho, para anunciar a pessoa de Cristo e para dizer que Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Autoridade, Cristo concede através do seu Espírito a autoridade para pregar. Pedro é exemplo, Atos 2,14. Mas não apenas autoridade para pregar, mas também autoridade para ensinar. Atos 17:13, Paulo ensina com autoridade aos crentes de Bereia, aos bereanos. E não apenas para pregar e ensinar, mas o Espírito de Deus também concede autoridade para exortar. Atos capítulo 8, verso 20, a Bíblia diz que Pedro exorta Simão quando ele tenta comprar o dom de Deus. Você percebe que quando nós estamos tratando de trabalho do reino, não fazemos nada pela nossa habilidade e competência humana. Nós somos 100% dependentes do Espírito de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, o verso 5, Jesus se apresentando como a videira verdadeira, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos entender que o Espírito de Deus, ele é este agente capacitador, ele é este agente encorajador, aquele que derrama autoridade sobre a nossa vida, diante dos desafios, na obra missionária. Se nós formos olhar pelas nossas habilidades e competências, nós certamente iríamos recuar, mas nós não fomos chamados por homem, fomos chamados pelo Espírito de Deus, e Ele irá nos dotar, Ele irá nos encher, Ele irá nos revestir, para que sejamos agente de salvação. Deus está nos revestindo de coragem, Deus está nos revestindo de intrepidez, para que nós anunciemos a sua palavra com ousadia e coragem. Ousadia. Eles estão perante o perigo, mas o perigo não faz eles recuar, porque antes deles irem ao campo, Deus havia os capacitado. Ousadia para resistir às perseguições. Atos 7, Estevão está perante as autoridades, ele está anunciando a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, e a Bíblia diz que a raiva, a ira era tão grande que eles rangiam os dentes de raiva. Mas a Bíblia diz que eles, rangindo os dentes, eles furiosos, e Estevão dizendo: ele morreu, mas ressuscitou. Eles estão rangendo os dentes, eles estão furiosos, mas me importa anunciar que Jesus é Senhor. Ousadia, segunda virtude, Deus nos concede ousadia para nós resistirmos às perseguições. Precisamos entender que o chamado missionário, o chamado evangelístico, o chamado da obra, não é um chamado de mil maravilhas, não é um chamado de mar de rosas. Nós iremos contemplar as maravilhas de Deus, mas iremos encontrar empecilhos, dificuldades, resistência do nosso adversário. Mas não se preocupe, porque Deus irá nos revestir nesta noite. A perseguição não irá parar este chamado na tua vida. A luta, a dificuldade não irá impedir o que Deus te chamou para fazer. O Espírito de Deus está dizendo para alguém nesta noite: não será esta prova que irá parar o teu ministério. Deus está dizendo para alguém: não será esta dificuldade que vai te fazer recuar, não será o que o inimigo tem lançado que vai te fazer desanimar. Sabe por quê? Porque além de te chamar, eu te capacitei
capacitei, eu te revesti, eu te dotei de poder, de autoridade, de ousadia, para que você anuncie a minha palavra. O serviço da obra de Deus, ele é tão gratificante, porque há momentos que nós nos sentimos receados, há momentos que nós pensamos duas vezes, mas em todos estes momentos, o Espírito de Deus está dizendo: eu já te revesti, vá, receba graça para agir, receba graça para pregar, receba graça para anunciar, receba graça para cumprir o meu chamado. Eu sei que se você for olhar para as suas habilidades, se você for olhar para as suas fragilidades, você vai se encontrar receado. Só que não olhe para você mesmo, olhe para a mensagem da cruz, olhe para a mensagem do Evangelho. Romanos capítulo 1 e o verso 16, Paulo ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Permita que Deus ele mova o chamado sobre a tua vida através da ousadia. O cenário por vezes ele pode trazer certos medos e temores. Só que olhe para quem te chamou, olhe para aquele que te revestiu, e você encontrará forças para continuar. Você encontrará força para continuar lutando. Todas as vezes que você for tentado em parar diante da obra que Deus te chamou, todas as vezes que você for tentado ou tentada parar diante do chamado que Deus lhe confiou, diante da missão que Deus lhe designou, olhe para aquele que te chamou. Ainda que o cenário esteja totalmente contrário, ainda que o vento esteja contrário àquilo que você está, aleluia, navegando, trajetando, Deus está dizendo: olha para quem te chamou, olha para quem te capacitou. Foi o Espírito de Deus que te revestiu, foi o Espírito de Deus que te capacitou, foi o Espírito de Deus. Primeira virtude, autoridade. Repita comigo: autoridade. Segunda virtude, ousadia. Repita comigo: ousadia. Terceira virtude, poder. Repita comigo: poder. O que é poder? É direito de deliberar, é influência, é capacidade. O Espírito Santo, como agente capacitador para a missão, ele concede autoridade, representatividade do reino. Eu se torno a representação do reino. O Espírito Santo ele concede ousadia, ele concede coragem, intrepidez para eu avançar mediante os empecilhos que eu terei. Mas o Espírito de Deus também me concede poder. Em Atos capítulo 5 e o verso 12, a Bíblia diz que Deus concede poder aos apóstolos para operação de maravilhas. A Bíblia diz que enquanto os apóstolos oravam, milagres e maravilhas aconteciam no meio do povo. Atos capítulo 16 e o verso 18, Deus concede autoridade para libertação dos oprimidos. Paulo olha para a jovem que tinha um espírito de adivinhação e diz: em nome de Jesus te ordeno, sai dela. E o espírito maligno saiu. Poder concedido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2 e o verso 41, a Bíblia diz que após a pregação de Pedro, naquele sermão, quase 3.000 almas são poder para que almas sejam. O Espírito de Deus concede autoridade.
O Espírito de Deus concede ousadia, mas o Espírito de Deus também concede poder, para que através das nossas mãos milagres e maravilhas venham acontecer. O Espírito de Deus, ele concede poder, para que ao abrir a sua boca, para que ao levantar as tuas mãos, para que quando você for selecionado para a execução desta obra, você seja um instrumento de salvação, você seja um instrumento de libertação. Deus, nesta noite, através da pessoa bendita do Espírito Santo, ele está concedendo a nós, concedendo a esta igreja, a nossa sede nacional aqui de Lisboa, Deus está concedendo poder. Poder para quê? Para que ao adentrar uma alma nesta igreja, ela seja impactada, ela seja transformada, ela seja calamanchurimialamachandalácia. Eu sinto a autoridade de Deus nesta noite, e o Espírito de Deus dizendo: é noite de revestimento, é noite que eu irei capacitar alguém, é noite que eu irei encher a vida de alguém. Se prepare para ser instrumento de Deus nesta igreja, se prepare para ser instrumento de Deus na sua casa, se prepare para ser instrumento de Deus no seu trabalho, se prepare para ser instrumento de Deus na sua escola, se prepare para ser instrumento de Deus por onde você passar. A unção, a unção, a unção, a unção do Espírito Santo estará sobre ti.